eles fazem assim, um monte de tripé, mas assim, tem uns 200. Começando então a nossa live. Começando, 1, 2, 3, pronto, produção. Aqui é tudo organizadinho, viu? Você olha, se não segue a produção aqui, ó, chega em casa já viu. Nós estamos esperando o Dr. Marcelo Constantino, para a gente começar então com o nosso assunto, que é a síndrome metabólica. Mas antes, eu queria falar com vocês sobre os 5 hobbies da longevidade. Sim. Estamos aqui com um super cardiologista, Dr. Tácito, estamos aqui com a super nutróloga, doutora Márcia, e 5 hábitos para aumentar a longevidade. Vamos começar em homenagem ao cardiologista, com um hobby que é o quê? Cuidar do seu corpo. Esse é um hobby. Esse é um hobby. Hobby importante. Os hobbies, eles se fundamentam muito na questão dentro da medicina do estilo de vida também, né? Então, cada um daqueles que a gente vai comentar, eles estão trabalhando medidas que influenciam direto na saúde cardiovascular. A gente, obviamente, foca, é muito mais fácil o pessoal falar sobre atividade física, né? O hobby ligado ao exercício físico. Mas uma das coisas que todos os hobbies que a gente vai comentar têm em comum é a questão da conexão social. E essa questão da conexão social, ela é extremamente importante pensando em longevidade. Hoje em dia tem muito estudo olhando para isso, e o oposto, né, o isolamento social, aquela falta de conexão, é um dos principais preditores para a mortalidade precoce, tanto cardiovascular como por todas as causas, preditor de demência também. Então, a conexão social, ela é um potencializador de saúde e longevidade. E aí o exercício físico, quando ele une exercício e conexão, eu tenho a potencialização dos dois, né? Então, por isso que existem alguns estudos que avaliam o tipo de exercício que seria mais benéfico para a longevidade, que pode trazer mais longevidade. Obviamente, os estudos são observacionais, mas todos eles apontam para exercícios que combinam essa parte de conexão social. Entre eles, por exemplo, os esportes com raquete. O senhor já comentou, já vi um vídeo do senhor no seu Instagram falando disso, e realmente o tênis está lá no topo, e aí depois vem outros esportes com raquete também logo na sequência. Por quê? Ele tem toda essa parte do movimento, exercício contínuo, repetido, né? O componente aeróbico start-stop, que a gente chama. Então, aceleração, pausa. Então, esse componente... Um hit, né? Exatamente. É um hit. É um hit onde você tem esse componente de aumento de intensidade, vai trabalhar em intensidades mais altas, recupera. Porque o exercício de alta intensidade ele vai impactar mais em VO2. E VO2 é talvez a nossa chave de longevidade. Quanto mais alto o VO2, menos doenças, maior longevidade. E aí também o tênis trabalha a parte cognitiva, raciocínio durante o exercício, e não dá para jogar tênis sozinho, né? Então precisa de ter pelo menos um parceiro, dá para jogar em dupla. Então entra a parte da conexão social. Agora, eu tenho que tomar muito cuidado, porque o tênis realmente ele está ligado a exercício de longevidade, talvez seja o mais estudado, né, para pessoas longevas. Agora, tem muita gente que infarta na quadra de tênis. Ah, sim, sem dúvida. Por que isso acontece? Bom, primeiro que quando a gente vai avaliar especificamente, por exemplo, falando do tênis, é um esporte que tem, obviamente, seus vieses. A gente sabe que no país ainda não é um esporte tão difundido por questões sociais, principalmente. E por ser um esporte muito ligado à longevidade, ele permite que pessoas cada vez mais velhas participem, né? E a gente acredita, eu não sei falar os números exatos, mas acredito que tem uma grande população, 40 mais, 50 mais, 60 mais, que pratique tênis. Talvez até a maior parte dos praticantes de tênis sejam indivíduos já mais velhos, pela possibilidade que o esporte traz. Inclusive a gente vê ex-esportistas que antes eram o Ronaldo, por exemplo, que era um dos maiores nomes do nosso futebol, hoje ele está jogando tênis, porque ele traz essa longevidade. E aí, quando eu estou falando de pessoas mais velhas, consequentemente essas pessoas acumularam fatores de risco ao longo da vida. Quando a gente avalia a questão do infarto, em casos ainda mais graves, da morte súbita ligada ao exercício físico, quando a gente avalia indivíduos acima dos 35 anos, a principal causa é a doença coronariana, que é, traduzindo, o infarto. E aí isso acontece por quê? Fatores genéticos mais fatores de risco. Hipertensão, diabetes, dislipidemia, que a gente vai falar um pouquinho quando começar a falar mais da síndrome metabólica, sedentarismo. Às vezes a pessoa vai começar o exercício físico
E por que acontece isso? Porque não tem um acompanhamento adequado. Exato. Às vezes, muitas dessas condições são desconhecidas porque são doenças que não trazem sintomas, a menos que já estejam bem avançadas. Então, hipertensão não dá sintoma, alteração de colesterol não dá sintoma, diabetes não dá sintomas, a menos que já esteja lá muito avançado. E aí, às vezes, já é até tarde demais. E o primeiro evento pode ser um evento grave, um infarto, uma morte súbita, um AVC. Então antes de comprar a raquete, Sim. vamos passar no médico, né? Fazer alguns Exatamente. exames, ver como é que está essa parte cardiológica Perfeito. e também complementa, não fica só no tênis, faz uma musculação. Uma pergunta foi assim, tênis pode ser ótimo, mas não é acessível à maioria. Exatamente. Quais outros esportes? Bom, olha, que a gente está falando do hobby, né? Uhum. Qualquer tipo de esporte, pode ser uma Exato. caminhada. Você pode fazer uma caminhada, é interessante, você faz a caminhada num parque e faz sempre no mesmo horário. Você vai encontrar sempre as mesmas pessoas. Sim. Você vai encontrar sempre os mesmos cachorros. É engraçado, porque eu ia passar com o meu cachorro às 6 horas da manhã, numa praça que tinha perto da minha casa. Encontrava os mesmos cachorros. Sim. E meus cachorros adoravam, porque parece que eles Então, eram já fazem tudo amizade, brother, né? tudo brother. Já faz Você amizade. já faz amizade. E as mesmas pessoas. Aí você já vai criando um círculo, porque aí é outro hobby, que é o hobby de conexão. Eu e a Lili, às vezes nós vamos num parque perto de casa, o Parque do Povo, e a gente passa numa padaria que tem, mas devia ter lá uns 30 ciclistas. Sempre, né? Eu pensei, putz, eu acho que deve ser uma, sei lá, eles marcaram, Uhum. mas toda vez Toda vez. que a gente passa lá tem um ciclista. Então, Até durante a semana, né? Uhum. é isso, então ele une o ciclismo, né, que é uma Perfeito. atividade, com a conexão ali com amigos. Então, isso aí é fantástico. Bom, Uma outra pergunta Opa. que fizeram. Por que está tendo tanto infarto em jovens? Perfeito. Essa pergunta é extremamente importante, é importante a gente falar. Existem vários fatores associados. Principais estão ligados a esses mesmos fatores disso que eu já tinha comentado, que cada vez estão acontecendo mais jovens. Então, hoje a gente tem um aumento muito grande de consumo de ultraprocessados. O sedentarismo é um grande problema, por mais que talvez a gente veja cada vez mais pessoas fazendo atividade talvez o física. pior, né? É o sedentarismo. A rede social ela trouxe muito essa visão para benefício da atividade física, aumentou muito corredores, durante a corrida, por exemplo, e aí viu os grupos, tem as assessorias, mas talvez a gente tenha um viés de ver sempre essas pessoas, porque é aquilo que a gente segue, o algoritmo geralmente mostra isso, mas a gente ainda tem um número muito maior de sedentários e ele cada vez mais cresce. Então a obesidade começa muito mais cedo, a obesidade às vezes começa na infância, pelo alto consumo de ultraprocessados, baixo nível de atividade física, a questão de telas, né? Então cada vez mais as crianças ficam mais tempo em telas, fazem menos exercício físico. Esses fatores de risco vão se acumulando cada vez mais cedo. E aí a questão do infarto ele vem acontecer por uma combinação de fatores de risco e tempo. É uma associação em tempo e intensidade, eu sempre costumo dizer isso. Geralmente o tempo é o fator mais importante, quanto mais tempo exposto a um fator de risco, vai levar a acontecer a doença, no caso o infarto. Mas a intensidade pode distorcer o tempo. Então, quanto mais hábitos ruins começam cada vez mais cedo e mais intensidade, então mais sedentário, mais consumo de ultraprocessado, vai acontecer mais cedo, vai acontecer mais precoce. E entram outros fatores também que são importantes falar, consumo e uso, né, de esteroide anabolizante cada vez mais frequente, em doses cada vez mais altas, para fim estético. É diferente quando a gente fala de reposição hormonal, tanto no homem quanto na mulher, pensando em saúde. Não, o uso para fim estético, o uso em doses abusivas, aumenta o risco de infarto, então isso também leva a eventos mais precoces. E consumo de tóxicos, cigarro, o cigarro eletrônico, o cigarro caiu um pouco, o cigarro eletrônico subiu, também aumenta o risco cardiovascular, álcool, outros tipos de droga. Então isso faz com que cada vez mais os eventos estão realmente acontecendo mais precoces, porque esses fatores de risco que antes só começavam a fazer efeito lá na frente, hoje em dia com intensidade mais alta, acontece cada vez mais precoce. É isso aí, e está aumentando mesmo. O sedentarismo é terrível, talvez seja, faz mais mal do que, por exemplo, você fumar, mais do que o cigarro. O sedentarismo é melhor um obeso ativo do que um sedentário magrinho. Olha só, olha o que eu falei, hein? Um gordinho ativo, ele não é tão grave quanto um sedentário magrinho. E antigamente, né, sei lá, na Grécia Antiga, existiam aqueles remédios, aqueles elixir, né? Eles faziam um elixir, uma panaceia de ervas,
que aquilo era dado para tudo. Então, você está com isso? Ah, estou com uma dor aqui, dava isso. Hoje em dia, a gente sabe que essa panaceia é o exercício. Perfeito. Então, a gente Gostei indica disso. o exercício para tudo. É isso mesmo. Né? Se existe uma unanimidade entre os Exatamente. médicos, Sim. cardiologista, Hoje em nutrólogo, ginecologista, oftalmo, neuro, pneumo, todos, a unanimidade é a atividade física. Então, tem que fazer. Bom, outro hobby. Então, já falamos da conexão, já falamos então da atividade física. Outro hobby, criatividade. Você precisa ter um hobby para você ser um pouco mais criativo. Perfeito. Desenho, pintura, escrita, escrever. Tem uma pesquisa que fizeram no Japão, e lá eles identificaram, pegaram pessoas longevas de várias cidades do Japão. E aí foram ver o que eles tinham em comum. Não era atividade física, não era alimentação, cada um comia uma coisa diferente. Não era conexão. Sabe o que era? Escrever à mão durante 10, 15 minutos por dia. Isso E aquela escrita do Candi, né? Do Exatamente. Isso aí, puxa, eu não pensei nisso, é verdade. Não Mas é? é só o fato de você escrever. Então hoje eu Cada vez a estudo gente escreve escrevendo. menos, né? Cada vez a gente escreve menos, Não cada vez adianta mais no tela. teclado, hein? Não É, adianta você exato. falar, não, eu vou fazer um livro no teclado. Não adianta, tem que ser A mão. a mão. Aí é que você está estimulando. Porque Então, acessam áreas diferentes do cérebro. Sim. A digitação e a escrita, talvez a questão do kanji que é quase uma arte também, quase então acessa mais uma outra área. Essa questão da criatividade é extremamente importante. Muito E é engraçado que esses hobbies eles têm ligação com outros, vão se ligando, né? Exato. Eu acho muito legal isso. Às vezes você pode colocar esse hobby numa atividade. Por exemplo, quando eu vou estudar agora, eu lembrando disso, eu falei assim, poxa, eu vou começar a escrever. Então, alguns pontos, alguns tópicos. Então, estou falando sobre hobby. Aqui, ó, eu escrevi. Tá vendo? Tá aqui. Meu caderninho também está ali, ó. Minha colinha. Por quê? Porque isso vai criando conexão no cérebro. E doutor José Bento, hoje em dia as crianças elas levam para a escola já o Tablet, tablet. notebook. Uhum. Então, se você for ver, hoje em dia a letra de todo mundo também é muito mais descoordenada, Não né? sabe nem Porque pegar, não sabe nem pegar Não. no lápis, na caneta, uma E coisa. com inteligência artificial, ainda daqui a pouco nem pensar mais precisa. Bom, aí, uma outra coisa que você pode fazer são os conteúdos. Conteúdos para a internet. Poxa, sabe, para o Instagram, para o TikTok. E isso você faz muito quebra bem. a cabeça. Quebra a cabeça. Você sabe, você está ali, é como se você estivesse criando um filme. Então, você coloca o seu cérebro para trabalhar. Aliás, eu vou te falar, o seu Instagram está muito legal. Vocês deviam até. Meu professor, meu mestre. Está muito, muito legal. E é criatividade. O que é? Estou fazendo atividade física aqui, olha esse. É criatividade. Perfeito. Né? É uma coisa legal. Aliás, eu não estou vendo você muito no Preciso Instagram. estar mais ativo ali, doutor. Eu estava conversando com a doutora Márcia. A gente oscila bastante. Não pode. Sabe, ainda mais você, tá? Sim. Você tem um talento, você Super. sabe falar, você é um comunicador. E o médico, ele precisa saber comunicar, Sim. ele precisa saber orientar os seus pacientes, ele precisa saber ser um bom vendedor. Vender o quê, doutor? Vender qualidade de vida. Tem que mostrar para o paciente que está na sua frente que ele precisa fazer musculação. Como é que você vai convencer? Fazendo. Exato. E falando sobre. E né? falando, vendendo a musculação como Perfeito. sendo um protetor da saúde dele, protetor da longevidade, de independência. Ele tem que sair convencido porque é para isso que nós estamos lá, né? Para Exato. orientar o paciente E- para ter uma melhor E qualidade. essa questão, a gente está falando dos hobbies e de tudo mais, a gente tem que mostrar que a gente faz também. Também. E é isso, foi um exemplo perfeito. ele A é Márcia tá aqui. demais. Boa. Todos esses hobbies, e não só exercício, né? Tá ali estudando, escrevendo, fazendo atividades que são prazerosas. A gente sempre vê o senhor com a Lelê tomando café da manhã. Tudo isso faz parte dessa parte dos hobbies.
E aí eu acho que é isso, mostrar pelo exemplo, ensinar pelo exemplo, é que é ensinar de verdade. É isso aí. Às vezes aquela coisa de só falar, mas não fazer, você chega, o médico não pratica nada de atividade física, não se alimenta bem, às vezes fuma, consome, né, alta quantidade de tóxicos, obeso. Isso vai muito contra falar uma coisa, tudo bem, você não faz, depois perde a credibilidade. Perde. Não, é muito, sabe, você quer saber se o médico é um bom médico, você vê pelo estilo que ele, poxa, se ele está vendendo aquilo, deixa eu ver se ele faz. Ele faz mesmo, exato. Outro hobby, então já foram 4, hein? Não, já foram 3. Criatividade, cuidar do corpo, conexão, aprendizado. Aprendizado é diferente de criatividade. Aprender uma língua nova, aprender sobre o assunto que você gosta. Então, eu gosto de longevidade, eu gosto de reposição hormonal, então eu estou aprendendo. Quando eu estou estudando, eu estou aprendendo. Entra a leitura de dentro, né? Leitura. Porque a leitura pode ser diferentes áreas, você está sempre aprendendo algo novo, uma cultura nova. Dependendo do que você lê, do segmento, você vai estimular a criatividade também. Então a leitura entra nessa questão tanto da criatividade, mas do aprendizado. O cérebro ativo, o cérebro precisa sempre de estímulo. A gente faz musculação para o músculo crescer, exercício para o músculo crescer, que estimula o cérebro a continuar ativo e crescendo, e se desenvolvendo e não atrofiar, diminuir o risco de demência, é o aprendizado. Um instrumento. Aprender a tocar aqui. Nossa Senhora, como é difícil, hein? Difícil, mas é... Não, e aí aí começa a construir uma coisa, porque assim, 40 a mais, não vamos falar na nossa idade, né? 40 a mais, você não pode desistir de aprender, porque você acha que é difícil alguma coisa. Você tem que insistir para você perceber que você consegue. Poxa, e como consegue? Eu acho que essa, a maioria, né, todo mundo fala, vou me aposentar, vou ficar quieto, vou ficar sentado, vou ficar na sala esperando. Nossa, mas tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer. E a preguiça, às vezes, é a dificuldade de começar e tornar aquilo um hábito, mas a gente, pela experiência, eu vou falar que é na experiência dos 3 aqui, Sim. A gente começa, continua e aí isso vira um hábito. Às vezes até, por exemplo, aprender a jogar tênis. Sim. Nós falamos de jogar tênis, pronto, você pode aprender. Dois dos hobbies aí. 2 dos hobbies, pronto, aí convida amigos, pronto, já tem a conexão, já são 3 hobbies, olha só. E por último, hobby é a paz. É o hobby. Espiritualidade. Meditação, uma jardinagem, uma caminhada tranquila com a natureza, tudo isso é paz. Então, às vezes uma noite tranquila com a sua esposa, sossegado, sabe, só escutando o grilo. Não tem grilo, né? Lá não está indo. Não tem. Mas tá fazendo essas coisas? Uma fazenda, uma aí a gente vai pra fazenda, então fica escutando clique. Então, e isso aí também é um hobby que você Se não tem um precisa. grilo, dá pra botar o artificial aí, dá pra usar, às vezes bota no YouTube ali, né? É verdade. Barulho de Alexa, grilo, grilo, exato. som de grilo. Então, é exatamente isso que a gente... Hoje eu comecei um desafio que é subir escada. Então, você deixar o elevador de lado, vai subir escada. Na escada você tem um ganho na sua saúde que você não faz ideia. E vamos perguntar para o nosso cardiologista aqui quais são os benefícios que você tem quando você sobe um lance de escadas. Ou seja, eu tenho um paciente, por exemplo, que ele chega da academia, 21 andares. Ele sobe 21 andares. Olha que loucura! A mulher vai de elevador e ele sobe os 21. Eu falei assim, caramba, depois da academia, o cara realmente... Tem gente falando, eu faço isso no metrô, subo as escadas no metrô. Já é. Boa. Excelente, esse exemplo é muito importante. Quando eu estava aqui em São Paulo, né, morava aqui ainda, pegava muito metrô, a gente sempre vê, eu tenho uma escada rolante e tenho uma escada normal. Às vezes a escada rolante está lotada, tem até fila, e ninguém vai no meio, que está a escada completamente livre.
É incrível. Incrível. Aí, e às vezes, pega a escada rolante e vai para academia. Mas como isso? Opa, chegou o doutor Marcelo, pode entrar, faça favor. A gente estava falando sobre os hobbies de longevidade. Não entramos ainda no seu assunto, que é a síndrome metabólica. Tudo bom? Tudo bem? Bom, doutora? Tudo bem? Então, vou ler uma aqui. Tenho 70 anos e faço exercício na cama elástica e zumba, sempre. Digo que é a minha pílula que tenho que tomar todos os dias. É isso mesmo, parabéns, parabéns. Cama elástica é muito bom, sabe para quê? Para osteoporose. Não é bom para osteoporose, para evitar a osteoporose, né? Então é excelente, para equilíbrio. Mas tá faltando a musculação, hein? Gostei da zumba, gostei da cama elástica, mas tá faltando a musculação. Olha que tá a musculação de lá, não tem jeito. Esse Olha como as exercício... pessoas sobem a escada, subo 17 andares. Olha que só. legal. Tá vendo? 17 anos. E você começa devagarzinho, né? Não precisa com começar. lance. Exato, não vai. Poxa, eu moro lá no 20º, eu vou subir dentro. Não, vai devagarzinho, vai até o segundo. Depois, na semana seguinte, vai até o terceiro. E vai subindo. Você vai ver como o seu organismo vai se adaptando. Daqui a pouco você está subindo 20, É isso. brincando E como esse meu a paciente. gente comentou que o sedentarismo é pior, até que o tabagismo é realmente talvez o mal do século XXI. E para cada hora que a gente reduz de tempo inativo, de tempo sentado, eu tenho impacto em 7% em redução de risco cardiovascular. Então, subir a escada já vai fazer com que isso mude. Hoje em dia, a gente, se não mora em prédio, trabalha em prédio, alguma coisa que você faz, vai ter escada. E aí o senhor perguntou, tem benefício cardiovascular? Tem. Tem essa redução só por estar ativo. Segundo ponto, é um exercício que combina tanto o componente de força quanto o componente aeróbico. Porque à medida que a gente está fazendo o movimento de elevação, eu tenho que fazer força quadríceps. Então, de certa forma, faz um pouquinho de força ali também. E o movimento contínuo, componente aeróbico, benefício cardiovascular. Então, um exercício muito completo. Nas academias, inclusive, eles simulam isso. As grandes academias têm lá um simulador de escada. Exatamente. Justamente por quê? Porque é um exercício excelente, tem grande benefício, mas não precisa de ir para academia para fazer. Tem escada para todo lado. Exato. Porque não adianta nada você ficar 1 hora na academia e o resto do tempo você ficar no sofá. Ficar trabalhando lá e ficar parado. Não adianta. Você precisa ter uma atividade mesmo durante o dia. Cada 45 minutos você tem que levantar 5, 10 minutos. Ah, mas não dá para eu caminhar no escritório, faz agachamento. Agachamento. Faz 10 séries aí. 10 séries não, faz 3 séries e 10. E o inverso também é verdadeiro, é importante falar. Às vezes os pacientes falam assim, mas eu já trabalho, tenho uma atividade que é uma atividade que fica o tempo todo de pé, se movimenta o tempo todo, né? A gente tem um público aqui enorme, mas tem que ir para academia. Porque não adianta, óbvio, é muito melhor do que aquela pessoa que só trabalha sentada no computador. Se você trabalha ativo, se movimenta, seja em qual for a sua área, faz força no trabalho, mas é diferente você separar um tempo para fazer um exercício programado, contínuo, seja ele o aeróbico e, consequentemente, também o fortalecimento. Então, mesmo que você já faz o dia inteiro, trabalha, seja na construção civil, que faz muita força, movimenta bastante, ainda precisa de um tempo separado para o exercício. É isso aí. Cuidado, que você tem um inimigo que anda com você. Ele dorme com você. Cuidado, sabe quem é? É o seu cérebro. O seu cérebro vive querendo arrumar uma desculpa para você não ir. Você pode perceber. Hoje está muito frio. Hoje está muito quente. Você não vai. Ele não gosta do desconforto, né? Ele Quer conforto. Ele quer economizar energia. Mas vamos falar de síndrome metabólica. Vamos lá. Síndrome metabólica. Olha, eu vi uma frequência, né, uma estatística que me deixou estarrecido. 62% foi o aumento de infarto do miocárdio em mulheres. Tem até um filme na internet, uma mulher que estava esperando para ser atendida num pronto-socorro, e ela infartou e a câmera pegou ela direitinho. Ela estava com a mão assim, parada, de repente ela infartou, caiu assim, blá, morreu, infartou, dentro do hospital. E por que eu estou falando isso? Porque a síndrome metabólica é um dos fatores de risco para que você tenha infarto.
Em 1990, a porcentagem de mulheres que tinham infarto era de mais ou menos 20%, né? Em relação ao homem. E hoje, 30%. Mas por que aumentou? E principalmente depois da menopausa. Depois da menopausa, aumenta em 6 vezes a chance de você ter um infarto. Perfeito. Então, cuidado com mulher infarta também. E a síndrome metabólica é um dos sinais, vamos dizer, que você pode evitar para você não infartar. E o que é síndrome metabólica? Vamos lá, doutor Marcelo. É um assunto que a gente tem conversado bastante, né? E não precisa nem ir pro filme, né? Essa semana eu perdi um grande amigo, 60 anos, pessoa ativa e tal, jogando beach tênis. Ai, Olha, na quadra. A gente tava Comentou falando isso mais cedo, né? Não precisa ir muito longe, né? Tá do nosso lado. Então, a síndrome metabólica é uma condição de uma alteração grande do nosso metabolismo aí, e grande influenciador disso é a obesidade. Então, começa a partir dali. E o grande vilão é a insulina alta. Então, quando a gente acaba desenvolvendo essa resistência à insulina causada aí pelo aumento da gordura visceral, uma cascata de coisas começam a acontecer e aí o nosso metabolismo ele muda. Então o paciente começa a ter esteatose, falamos aí da esteatose recentemente, né? Começa a acumular gordura no fígado, esse sinal alto da insulina começa a diminuir os receptores de testosterona que estão na musculatura e aí isso vira uma bola de neve, né? E a gente tem que frear. É isso aí. Então, uma das características então, é o aumento da gordura visceral. Então, é o aumento da circunferência abdominal. No homem é 102. 102. É 102. Acima de 102. Isso para diagnóstico. Para diagnóstico de síndrome. Porque assim, síndrome é um conjunto de sintomas, né? Então, esses sintomas foram reunidos e acabaram dando essa nomenclatura de síndrome metabólica. Então a gente fala de aumento da circunferência abdominal. Tá, que isso é fácil, você pode vir em casa, pega uma fita métrica. Então, e considerando a síndrome metabólica no homem acima de 102 e na mulher acima de 88. Perfeito. Tá? É a primeira coisa. Segundo, Triglicérides aumentados. Só acima de 150? Acima de 150? Isso. Acima de 150. HDL baixo. Tá. Hipertensão arterial e a glicemia. Isso, glicemia aumentada. 5. 5 fatores. Mas se tiver 3, você já tem Já tem assim. Pezinho ali. Já tá. Não precisa dos 5, perfeito. Não precisa dos 3 5. ou mais, a gente já classifica como síndrome metabólica. Bom, mas o que pode ser feito para evitar? Muita coisa. Mas tudo que a gente estava falando antes já entra aí. É importante falar, eu estava falando do aumento do risco de infarto, o Marcelo comentou aqui também. Eu costumo dizer que a síndrome metabólica ela é o protótipo de todas as grandes doenças que matam bastante. Eu sei que o senhor também é um grande fã do Peter Attia, né? Peter Attia, o livro dele lá, que fala muito sobre isso, ele comenta, Outlive, Vale a pena. ele comenta aí ele coloca como os cavaleiros do apocalipse. É isso aí. As doenças que diminuem a nossa longevidade, que mais matam. As doenças cardiovasculares, as doenças metabólicas, o câncer e as doenças neurodegenerativas. Todas elas elas compartilham um fator de risco em comum, que é a síndrome metabólica. A síndrome metabólica então aumenta risco para tudo isso. E começa na resistência insulínica, que é o grande causador de todos esses outros fatores que a doutora Márcia comentou, esses 5 aí que classificam a síndrome metabólica. Mas se a gente for ver, hoje a gente chama de síndrome plurimetabólica, tem muito mais coisa que entra aqui dentro. E vou voltar... O causador é a resistência insulínica. E aí eu vou voltar naquilo que a doutora Márcia colocou muito bem, daquela panaceia que a gente indicava para tudo. O exercício físico, talvez, do mesmo jeito que a síndrome metabólica é um fator de risco para todas as grandes doenças crônicas que aumentam a nossa mortalidade, o exercício pode ser aquela pílula que trata tudo isso. Então é uma delas, né? Não é tudo isso, mas o exercício físico é capaz de atuar diretamente na resistência insulínica. Durante a atividade física, nossa principal fonte energética é o carboidrato. Tá. E aí,
qual que é a questão da insulina? A insulina ela funciona como um mensageiro, né? Como se fosse o porteiro. Ela permite com que a glicose entre para dentro da célula para ser usada como energia. Durante o exercício físico acontecem duas coisas. Uma, que fica mais fácil o trabalho desse porteiro, então a célula ela fica mais receptiva à ação da insulina. E segundo, que é mais importante, eu abro alguns receptores que não dependem da insulina para a entrada da glicose. Então eu retiro esse excesso de açúcar circulante porque o meu músculo precisa, ele está ávido pelo carboidrato para gerar energia. Então durante o exercício físico eu melhoro a sensibilidade à insulina e eu melhoro a entrada de glicose dentro da célula sem a necessidade da insulina. E isso é um dos principais fatores para controle da resistência insulínica, prevenção e tratamento de síndrome metabólica. Vocês entenderam por que é importante fazer musculação? Quando você está fazendo musculação, os seus músculos estão ávidos por glicose, eles pegam toda a glicose que está passando. Então a insulina fica lá tranquila, baixinha, as células então aceitam essa insulina, não cria uma resistência. Por isso é tão importante. O músculo é um órgão metabólico, é um órgão endócrino. É o órgão da longevidade. Putz, olha, quando eu estou fazendo atividade física, hoje foi um dia, né? Nossa, o meu treinador estava encapetado. E ele via o meu esforço, aí ele ficava mais animado. Ele deve ser... Eles são meio sádicos, né? Eles são eles são sádicos. Você lembra de uma... Como é que era a feiticeira? Não, do lado da feiticeira tinha uma que era uma que ela andava de máscara. Tiazinha. A tiazinha. Tiazinha, que andava toda de preto, chicotinho. É só quem é da década de 90 que vai lembrar isso aí. Essa turma de hoje não sabe quem é, não. Entrega a idade, né? Saber quem é a tiazinha. E eu vejo ele como se fosse a tiazinha, lá com um chicote. Vai. E aí quando eu estou fazendo, você vai até a falha, eu fico pensando nisso, eu falo assim, vai embora, glicose, pega. Músculo pega tudo, ou então produz irisina, vai para o cérebro. Então é isso que você tem que pensar, porque se você for ver, porque às vezes você fala, o que eu estou fazendo aqui? Entrando aquilo que o senhor estava falando, o cérebro dando desculpas, né? O cérebro tem várias. Você tem que convencer o seu cérebro que é uma boa coisa. Bom, e alimentação? Tem alguma maneira da gente diminuir a resistência à insulina com a alimentação? Carboidrato, né? Vamos reduzir carboidrato e os ultraprocessados. Por quê? Tudo que é carboidrato, então vamos falar quimicamente, em macronutriente. O carboidrato, ele vai ser quebrado quando ele é absorvido e ele vai virar glicose. E é essa glicose que em excesso, né? A gente tem dois lugares que a gente vai acumular uma gordura, você tem o excesso de carboidrato e aí você vai acumulando. Primeiro você acumula no fígado em forma de gordura e depois num depósito que é enorme, que é o abdômen. Então o que a gente precisa? A gente precisa tirar o carboidrato para a gente conseguir pegar essa energia depois do abdômen. E aumentar a proteína. A questão do índice glicêmico acho que é uma coisa importante também, né? O índice glicêmico é o quanto que aquele carboidrato é capaz de estimular essa questão de insulina. Então, carboidratos simples, que estão presentes principalmente nos ultraprocessados, açúcar, ele tem um alto índice glicêmico. Então, após o consumo, eu tenho um grande pico de insulina. Quanto maiores esses picos de insulina, mais aumenta o risco para essa resistência insulínica, que é o protótipo da síndrome metabólica. Então, evitar carboidratos simples, preferir carboidratos complexos, eles vão evitar esses picos de glicemia. E uma outra coisa é associar outras fontes quando vai consumir o carboidrato. Então, eu consumir uma proteína junto com o carboidrato ou preferencialmente antes do carboidrato, reduz o índice glicêmico desse carboidrato. Fibras também consumidas juntas ou antes, então reduz esse pico de insulina. Então, se eu diminuo esse pico de insulina, entra no que a doutora Márcia estava falando, eu vou ter menos esse efeito. Esses carboidratos vão ser utilizados de uma forma mais saudável, vou ter menos chance de acúmulo em forma de gordura, levando a mesoldina, a esteatose hepática, diminuir a gordura visceral. Então a alimentação ela tá ali junto. E é esse pico de insulina, né, que ele
ele é o responsável por movimentar essa bola, porque esse pico de insulina, você vai pôr aquela glicose para dentro e rapidinho a sua glicemia vai baixar, e aí o corpo vai o quê? Tô com fome, quero mais. E aí você fica pico, baixo, e aí começa essa montanha russa aí. Sem você perceber, você vai... E medicamento? Tirzepatida, por exemplo, tem uma ação para diminuir essa resistência? É a base da tirzepatida, né? A base do análogo de GLP-1 é melhorar a resistência periférica à insulina, comparado hoje ao que a cirurgia bariátrica fazia, né? Uma das coisas que mais baixa que mais melhora essa sensibilidade, antigamente, era a bariátrica. Hoje, tem um grande concorrente aí que são os análogos de GLP-1, que tem um efeito fundamental. É a base, a essência da criação desses medicamentos está aí, em melhorar essa sensibilidade. Uma outra droga que eu sei que o senhor gosta também, que está sendo estudada cada vez mais para uma outra parte, que é a longevidade, foi o que a gente começou a falar, que é uma droga barata, de fácil acesso, e que ainda é a base do tratamento da resistência insulínica de diabetes, é a metformina. O efeito principal da metformina é melhorar a resistência insulínica muscular e hepática. Então, assim, o GLP-1 é uma excelente medicação, o GLP-1 egípcio, como a tirzepatida, mas a gente sabe que ainda tem um problema do acesso, estão chegando novas medicações no mercado, está barateando. A metformina é barata, é dado de graça pelo governo e melhora muito a resistência insulínica e está sendo estudado cada vez mais na longevidade também. Isso aí, exatamente. Como é que chama aquele professor de Harvard que ele fala que ele toma 850 miligramas por dia? O Sinclair, David Sinclair. É o rei da longevidade. Né? Ele é o rei da longevidade. E ele está estudando, ele já conseguiu em animais diminuir 70% a idade biológica dos animais. Imagina se ele conseguir. Já foi liberado para agora estudar em humanos. O FDA autorizou ele para começar a estudar em humanos. Você já imaginou? Você diminui sua idade em 70%? Então você tem 100 anos, você vira um garotinho de 30. É uma loucura. É lógico, todo mundo adora um atalho. Eu sei que todo mundo vai perguntar, doutor, me fala qual o nome desse remédio. Posso começar a metformina? Eu quero, exato. Não tem atalho, meu querido. Tem que fazer musculação, tem que dormir bem, tem que ter uma boa alimentação. O conjunto da obra. É as o ferramentas conjunto da obra, exato. Exato. É a mesma coisa você ficar tomando tirzepatida e ir pro sofá, não vai dar certo, eu já vou avisando, não comece, que é Vai pior. piorar. Vai piorar. Vai piorar a sua saúde. Por que vai piorar? Explica para eles. Confiou só ali nessa parte, no atalho, a sua musculatura, ó. Exatamente. E aí o reganho é com gordura. É com gordura. Você perdeu a musculatura, você trocou por gordura, quer dizer, Você volta pior do que quando começou. Exatamente. Né? A sarcopenia é Exatamente. muito danosa. E a metformina saiu um trabalho agora de um indiano que fala que tomando metformina diminui o fibroadenoma Que legal. na mama, que é um tumor benigno na mama, mas ninguém gosta de ter fibroadenoma. E esse fibroadenoma pode diminuir de tamanho usando a metformina. Olha que Deve ter na base ali a resistência insulínica também como fator de risco. Bom, eu já tomo metformina, eu vou te falar, há uns 15 anos. Eu tomo 500 miligramas todo dia à noite. E aí, e a Lelê também, faz 5 anos que nós estamos juntos e faz 5 anos que ela toma metformina também. Difícil é só engolir, né? Porque o comprimido é grande. O comprimido é grande, mas você acaba se acostumando. Tem a berberina também, que é um produto natural, né? Ela mimetiza a atividade física. Não. Não é pílula. Só está falando que toma uma pílula é a mesma coisa que fazer atividade física? É isso que eu falei. Só que não é exatamente isso. Você não vai aumentar a sua musculatura, você não vai ter outros benefícios que faz a atividade física, mas ela atua no AMPK e isso também faz o exercício físico, principalmente nesse consumo que você falou da glicose. É o mesmo mecanismo, mas é só isso. Para você ter músculo, você precisa ir para academia. E esse gap da ativação de AMPK, você sabe que eu sou um entusiasta dessas coisas, né? Você gosta das novidades, então vamos pincelar um assunto que é até um pouco polêmico, mas o que tem aparecido hoje dessa via de AMPK
e nessa via de mimetização de exercício físico. Tem alguns peptídeos aí que prometem alguma coisa nesse ramo. Não tem nada comprovado ainda, são coisas que estão sendo estudadas, mas o grande boom hoje, né, de peptídeos são os mitocondriais, que prometem a ativação de VMPK, né, que tem esse sentido. E existe também um peptídeo aí que está pegando uma certa fama em mimetizar a atividade física, que é o tal do SLU-PP, SLU-PP 332. Ele tem uma ativação lá na fibra muscular, e ele foi inicialmente pensado para pacientes muito obesos, que não conseguiam nem se levantar, nem sair da cama, para que ele tivesse uma perda de peso inicial e aí ele começasse um protocolo de atividades físicas e de segmento. Mas ainda tudo no campo da pesquisa, nada ainda comprovado. Mas isso faria o uso desse SNUP? SLU-PP 332. SNUP-PP. E faria com que ganhasse músculo também? Não. Ele mimetiza uma atividade física, uma atividade cardiovascular. Tá. Então ele se liga no receptor ER lá da célula e sinaliza para ela, que os peptídeos são grandes sinalizadores, como o doutor falou. Então ele mostra para ela, ó, vou ativar a sua via aqui como se você estivesse fazendo uma esteira. Então assim, a gente pensar nisso é uma coisa maravilhosa, é uma ferramenta a mais. Mas ainda nada cientificamente comprovado ou liberado para a gente utilizar, é só uma pesquisa. Já falamos de medicamentos, de drogas, orientações, atividade física, alimentação, e tem uma coisa que também não pode ficar esquecida, que é o sono. Já imaginei. Estou aprendendo a ler sua mente, doutor. O sono não tem jeito, isso realmente precisa ser levado a sério, muito a sério, e a gente não leva. E entra dentro de tudo isso, que a gente falou, que é a resistência insulínica, então sono ruim. Durante o sono é onde a gente recarrega tudo. A gente tem a liberação da maior parte dos nossos hormônios metabólicos, eles têm pulso aumentado durante o sono, o pico da testosterona, o GH, tudo acontece durante o sono. O cortisol ele também tem uma leve elevação, mas ele começa a cair, e a interrupção de tudo isso vai desromper todo o nosso ciclo hormonal. Às vezes a gente avalia, o paciente chega com uma testosterona baixa, muito baixa, e nem sempre ele tem realmente um cognatismo comprovado. Às vezes a gente vai olhar e ele tem um sono extremamente ruim. Uma coisa que muda também na menopausa, a mulher, quando cai todos os hormônios, piora o sono. E aí é só uma coisa somando a outra. Entra naquela bola de neve que o Marcelo comentou, né? Aquela roda que vai girando, e ela começa ali. Às vezes começa na própria insônia, no sono ruim, no descuido com o sono, hormônios desregulados. No dia seguinte, uma noite mal dormida, as escolhas alimentares são piores, isso é comprovado por estudo. Inconscientemente. Você aumenta a quantidade de calorias que você come sem você perceber. E parece uma coisa óbvia, né? Ó, a gente tem que dormir tantas horas para você recompor, tem que ter um sono de qualidade, mas na prática... Exato. E tem uma coisa chamada ritmo circadiano, não dá para você ir contra isso. Isso está dentro da gente, nós somos animais, então a gente vive esse ciclo, esse ritmo circadiano durante milhares e milhares de anos. Então, eu fiz um post que foi até 300 mil visualizações sobre você dormir 8 horas. Todo mundo fala assim, dormir 8 horas e tal, mas é diferente você dormir da meia-noite às 8 horas da manhã, diferente de você dormir às 10 horas da manhã e acordar às 6. É completamente diferente, porque o ritmo circadiano você não consegue mudar. Então você precisa dormir às 8 horas, de 6 horas e meia até 7 horas e meia, 8 horas, mas obedecer esse ritmo. Vá dormir cedo, 9 horas, 9 e meia, 10 horas, e estourando 10 e meia. Você tem um sono reparador muito melhor. E a consistência também. A consistência. Durante a semana e final de semana, do mesmo jeito. Mesma hora de dormir, mesma hora de acordar. O ritmo é mais importante que a quantidade de sono. Olha que incrível. Você dormir sempre no mesmo horário. Virar um reloginho. Exato, porque senão
tem uma coisa que chama jet lag de final de semana, é o que você falou. Exato. É você dormir, você fala assim, vou dormir até mais tarde, vou assistir o Netflix aqui que eu tava louco para assistir, vou ficar até 2 horas da manhã. Aí eu durmo, não é 8 horas que o doutor também fala, eu durmo então até as 10 horas da manhã. Você vai ficar mais cansado na segunda-feira do que na sexta-feira que você trabalhou a semana toda. Então, é o jet lag do final de semana. E a idade vai passando, essa recuperação começa a demorar. Você fica ruim na segunda, daqui a pouco é segunda e terça, e aí vai acumulando. Marcelo, eu não saio mais durante a semana. Não consigo. Cara, se eu saio, por exemplo, numa segunda-feira, até a Letícia fala, nossa, tá cansado essa semana. É por causa da segunda-feira que eu saí, aí é jantar, o pessoal vai jantar tarde. Vai jantar 9 horas, 10 horas. É hora de estar dormindo. Nossa. Então, sabe, você tem que respeitar esse ritmo circadiano. Não depende de você. Fazer o quê? Né? Eu fico pensando nesse pessoal lá na Espanha. Na Espanha, eles dormem depois do almoço. Sexta, né? Sexta. Aí, à noite, eles vão 11 horas da noite jantar. E aí vão dormir que horas? E vão dormir de barriga cheia? Isso é péssimo também, viu? Isso é péssimo. Quando você tem que dormir, quando você vai comer, o jantar, você tem que esperar pelo menos 3 horas para ir dormir. Muito bem. Então, se você falar que 10 horas da noite você vai dormir, então você tem que comer até às 7 horas da noite. Aí eles fizeram uma pesquisa, na França isso, de quanto tempo, se você diminui esse tempo entre o jantar e a hora que você vai dormir, quanto que isso representa de longevidade. Diminui a longevidade. Você morre mais cedo quando você diminui o tempo entre o jantar e a hora de dormir. Isso acontece porque ele vai romper as fases do sono. Então, quanto mais próximo do horário de dormir o consumo de alimento, eu tenho uma dificuldade maior de entrar nas fases do sono que são mais reparadoras, fases do sono profundo, que acontece ali no começo do nosso sono, e também na fase do sono REM. Então, essa aqui é porque estou com a barriga cheia, tenho uma grande mudança de circulação, então aumenta a circulação para o abdômen, eu estou gastando energia para fazer a digestão daquele alimento que é pesado, isso vai diminuir a nossa capacidade de entrar nas fases mais importantes do sono, e aí o sono não é o mesmo, vai impactar em todo o resto da saúde, consequência no final, morre mais cedo. Aqui, ó, hoje, amanhã, exato, depois, é a questão da constância, vai acumulando, do mesmo jeito que a tanto constância do sono pro bem, quanto também para a aí. parte ruim. Exato. E aí, respondendo aquela seguidora que falou assim, por que os jovens estão infartando? Fala disso. Você acha que alguém faz tudo isso que nós estamos falando? Algum jovem faz isso? Imagina. Eles se sentem invencíveis, né? E eles têm uma capacidade de recuperação muito maior. Então, passava a noite estudando na faculdade e acordava no dia seguinte ótimo, como se nada tivesse acontecido. E a gente vai vendo, né, os estudos vão passando, a gente vê que o crivo do pessoal da cardio vai ficando cada vez mais apertado. Antes era assim, agora é assim, agora é assim, da hipertensão tá para cá, o colesterol tá para cá. Então, à medida que a ciência vai avançando, o funil vai apertando, vai ficando cada vez mais justo ali os critérios de fator de risco e tudo mais. Muito legal. Tem alguma perguntinha aí? A nossa Produção. nossa produção, a nossa orientadora. Tem uma que eu li, agora eu não lembro perfeitamente, se a semaglutida é boa para iniciar o tratamento de resistência à insulina. Certo, é isso mesmo. E o semaglutida sem dúvida, é o GLP-1. Excelente. Uma das portas de entrada, hoje, essa questão, né, do custo, ela teve uma redução importante com a quebra de patente, inclusive com produção nacional. Sim, é uma boa droga também, né, que a gente pode dispor aí desse arsenal, sem dúvida nenhuma. E hoje é primeira escolha, me corrija se eu estiver errado, para tratamento da doença gordurosa hepática metabólica, que a gente sempre chamava de esteatose, agora tem esse nome bonito. Né? É isso aí. Ela entrou porque o estudo realmente mostrou redução de gordura no fígado, de inflamação no fígado e de fibrose, certo? Sim. Agora, a gente até comentou numa outra ocasião essa questão dos análises de GLP-1. Como o tempo está passando, muitas outras coisas acerca deles estão aparecendo.
Então a semaglutida, apesar de ser analgésico ter uma característica, está tendendo para uma característica de um determinado paciente, a tirzepatida para outros. O que está vindo aí, que a Lili está relatando da retatrutida, que é o análogo triplo, está mostrando uma outra coisa. Tem a survodutida também. Tem muita coisa, tem análogo de LP1 vindo aí com dose mensal, tem análogo de LP1 via oral, então assim, o leque está abrindo muito, né? E coisas que a gente nem imaginava, por exemplo, de adicção de álcool, adicção de drogas, mudança de comportamento, alteração de aquele paciente que tem uma vontade, um vício do chocolatinho e tal, isso está mudando, né? Circuito de dopamina, então assim, o que estão aparecendo de braços sobre os análogos de LP1 é uma coisa fantástica. Está diminuindo a incidência de câncer de mama em 30%, olha só. Daqui a pouco você vai tomar tirzepatida para evitar ter câncer. Sim. Não quero emagrecer, não quero fazer nada. Eu vou tomar tirzepatida para evitar de ter câncer, para evitar de ter essa resistência insulina. Esse do comportamento realmente, tem uma paciente, ela é muito engraçada, a primeira consulta, eu falei assim, e você está treinando? Ela falou assim, treinando para quê? Eu falei, não, essa eu nunca tinha escutado. Treinando pra quê? Não sei, tá treinando pra pular de asa delta, tá treinando pra uma maratona, pra triatlo. Não, muito engraçado. E ela começou com a tirzepatida, ela estava com 15 quilos a mais, começou com a tirzepatida e foi viajar. E o marido falou assim, nossa, mas você tá tão diferente. Eu falei assim, ué, por quê? Porque você comprava muito mais nas viagens. E ela falou assim, que engraçado, que realmente eu não, assim, eu olhava, achava bonito e tal, mas não era uma coisa que eu quis comprar para ter, nada disso. Eu realmente diminuí eu percebo hoje que era uma compulsão. O fato de viajar, estava ligado em compra, então eu comprava muito mais. Existe uma linha de pensamento de algumas pessoas que estão estudando essa parte comportamental de LP1 que fala que em alguns pacientes isso é tão exacerbado que ele chega a alterar a questão do prazer mesmo. Ela tinha o prazer de comprar, isso muda. Então isso ainda é uma coisa que está sendo... Bebida, cigarro, jogo, é muito interessante. Olha, gente, realmente adorei, muito conteúdo, muita orientação e essa live vai ficar guardada e vai ficar também no Instagram, Dr. Tássio, Dr. Marcelo e a doutora Márcia, vocês podem depois lá dar uma olhadinha. Pois não. No YouTube, Instagram, tudo. A produção fez um sinalzinho para acabar. Um grande abraço para vocês. Semana que vem tem mais. Muito obrigado. Tchau, tchau. A minha colinha da nossa